Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Nativa Spa. Descubra novos sentidos. Colégio Ser. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. O programa desta semana fala sobre osteoporose. Aqui no estúdio a gente recebe o ginecologista Sérgio Oliveira para falar mais sobre esse assunto. No Ponto de Equilíbrio, o nosso papo é com o pediatra Gaetano Panacciulli Júnior. Ele nos fala sobre a utilização da homeopatia dentro da pediatria. Também batemos um papo com o diretor da Proesp, o Mukinika. Ele explicou um pouco para a gente aí sobre a realização, a produção de eventos esportivos na nossa região. E ainda no Você em Ação, temos aí a galera do Psicozone com vários vídeos. Fica aí que o Equilíbrio está só começando. No Ponto de Equilíbrio desta semana, o médico Gaetano Panacciulli Júnior fala sobre o uso da homeopatia dentro da especialidade da pediatria. Acompanhe. Eu uso já a homeopatia há muitos anos e estou me realizando cada vez mais com isso. Eu sou pediatra e na pediatria eu uso a homeopatia. Então eu não deixo de usar quando necessário os antibióticos, os anti-inflamatórios, né? Procuro sempre usar o mais leve possível, mas quando tenho que usar, eu uso para agir muito no quadro agudo. Uma vez você tendo uma melhora do quadro agudo, daí eu trabalho muito no preventivo. É aí que eu entro com a homeopatia, porque é um tratamento que sempre o preventivo você vai um tratamento um pouquinho mais longo e tem muitas vantagens. A primeira delas é um tratamento totalmente natural e no dia de hoje é um tratamento de um custo bastante acessível, né? Então qualquer classe social hoje pode fazer um tratamento com a homeopatia. Com criança, no meu modo de pensar, as mães sempre querem uma resposta para ontem, não para hoje, nem para amanhã, né? Então você tem uma resposta mais rápida, lógico, cada caso é um caso, cada quadro é um quadro. Mas normalmente você tem uma resposta mais rápida quando você usa a alopatia, né? Daí eu vou verificando o que a criança vai apresentando, o quadro de repetição, para daí a gente trabalhar em cima da prevenção disso. A homeopatia trabalha através da semelhança, né? Então quando eu vou prescrever algum medicamento, eu tenho que ver quais são os sintomas e os remédios da homeopatia que iriam provocar esses sintomas, porque você está trabalhando na imunidade, você está tendo uma reação do organismo. Quando você faz uma vacina, é um vírus atenuado, que exige uma resposta do seu organismo. A homeopatia vai trabalhar nisso. Ela vai dar o quê? Um equilíbrio energético para o seu organismo, entendeu? E você tendo bem equilibrado, você tem outra imunidade, você tem outro bem-estar. Ajuda muito no desenvolvimento da criança, ela dorme melhor, ela respira melhor, né? Quer dizer, só tem benefícios. Eu acho que o importante é conscientizar as pessoas disso, né? Para sempre procurar mais uma alternativa, que eu acho que hoje é muito importante você fazer uma medicina preventiva. É bem melhor você fazer uma medicina preventiva do que uma medicina curativa, né? É bom em todos os sentidos. Dando sequência ao Equilíbrio, nosso personagem desta semana é o Tony Mukinika. Ele é diretor da Proesp e fala sobre a sua meta de profissionalização do esporte, de eventos esportivos na nossa região. Então fica aí, vamos acompanhar Tony Mukinika. Eu sou de Piedade, estou em Sorocaba já há uns 8 anos e tenho toda uma tradição esportiva. Participei já de vários Ironmans. Conheço muito bem provas no Brasil e no exterior. E aqui em Sorocaba eu vi que havia uma possibilidade de a gente fazer um trabalho mais profissional e também tirar aqueles pequenos detalhes de provas que são esquecidos
a gente começar a trabalhar de uma maneira mais correta. Chama PROESP, Profissionais de Eventos Esportivos, exatamente para dar uma linha mais profissional nesses eventos que estão desgastados. Eu joguei golfe muitos anos, quer dizer, corri muitas provas, então eu trouxe um pouquinho de cada coisa para melhorar nesse sentido. Nessa primeira prova que nós fizemos, por exemplo, pipoca, né? É uma discussão complicadíssima. Para você ter ideia, para você saber quantas águas, quantas bananas, quantas maçãs, fica difícil, porque os pipocas vêm. E pela primeira vez nós separamos o pipoca, foi assim uma coisa dificílima. Mas para quem faz a inscrição, entendeu e achou justo. O cara que ficou fora, ele acha meio injusto. Mas a gente fala, a gente não é contra os pipocas, nós somos super a favor. Porque o pipoca de hoje é o nosso atleta de amanhã. Só que ele tem que entender que tem que ser separado, ele tem que ter a hora dele. Entendeu? E dessa vez aconteceu, eles ficaram do lado de fora do maco, porque a nossa saída era toda gradeada, então acredito que 99%, inclusive na pesquisa estou já recebendo o feedback, o pessoal adorou, achou que realmente tem que ser separado. Então funcionou, foi uma maneira de funcionar. A gente não é contra, mas tem que ter organização. Se eles quiserem largar no final, depois de todo mundo, também não há problema nenhum. Entendeu? Agora não pode atrapalhar esse tipo de coisa. Né? Tem aquele que quer largar na frente só para sair na foto, para atrapalhar. Então você sabe, tem um monte de detalhes que a gente tem que profissionalizar, melhorar, deixar a coisa mais justa. A gente fez um calendário exatamente de periodização. Eu tenho feito provas em Sorocaba, no meu projeto, e provas fora de Sorocaba. Eu quero ser um organizador de eventos esportivos em Sorocaba e não quero atuar só na área da corrida de rua. Eu quero fazer um pouco de cada que a gente possa ser conhecido nisso. Pois bem, você acompanhou aí a importância da profissionalização de eventos esportivos na nossa região, segundo aí a visão do diretor da PROESP, o Tony Muquinica. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente conversa no estúdio com o Sérgio Oliveira, o ginecologista, fala conosco sobre osteoporose. Não sai daí, é rapidinho. Vamos combinar nossa viagem? Claro que vamos. Dá só um minuto que a gente já vê isso. Nova linha Nativa Spa Terapia dos Óleos Indianos. A força e a beleza da Índia nos seus cabelos. E se a gente fosse pra Índia? Nativa Spa de O Boticário. Descubra novos sentidos. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Venha conferir tudo que a Mariquinha Store preparou para você. Opções incríveis para você ficar sempre na moda. Com lojas físicas em Sorocaba e Indaiatuba, encontre peças exclusivas. Você também pode comprar em nossa loja virtual. Acesse agora mesmo mariquinhastore.com.br. Estamos de volta com Equilíbrio. E agora aqui no estúdio a gente conversa com o ginecologista Sérgio Oliveira sobre o tema osteoporose. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. E afinal, o que é osteoporose? É um tema bem amplo, né? Bom, a osteoporose hoje é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Para a gente entender um pouquinho melhor a osteoporose, seria interessante que nós entendêssemos como o osso é formado, certo? A nossa constituição óssea, o nosso esqueleto, desde a vida embrionária, ele já sofre um processo de remodelação. Então, a todo momento, ele é formado e reabsorvido. Formado e reabsorvido. O osso. O osso, certo? Nesse processo de formação e absorção ou reabsorção, em algum momento ele sofre uma alteração, levando a uma rarefação do osso, onde ele produz
reabsorve. Em algum momento ele passa a reabsorver mais do que produzir. Ou seja, ele começa a tirar os minerais e tornar aquele osso como se fosse uma pequena esponja, esponjoso, frágil, ok? Onde permite que qualquer pequeno trauma leve a uma fratura, ok? Esse é o processo de remodelação. Então, como nós vamos definir a osteoporose? A osteoporose é uma alteração dessa arquitetura no osso que permite ou que leva a um risco maior de fraturas. Quer dizer, é uma doença que atinge o osso, independente, a gente não está falando de uma parte específica do corpo, seja em geral. Isso. Qualquer parte que a gente tenha osso. Exatamente, isso. Quer dizer, nós temos, o nosso esqueleto, ele tem áreas, ele tem ossos que tem uma determinada composição e outros outra composição. Vou dar um exemplo. Os nossos ossos longos, eles têm uma porção mais densa e uma porção menor, onde ele tem essas trabéculas. O osso ele é formado de duas partes, uma parte densa e uma parte trabecular, como se fosse uma esponjinha, ok? Alguns ossos, como por exemplo as nossas vértebras, elas têm mais esse osso trabecular e menos esse osso denso. Então a nossa vértebra é um dos lugares onde você vai ter a maior complicação da osteoporose. Outro exemplo, ossos longos, nas suas pontas, eles têm uma maior quantidade dessas pequenas trabéculas, né? O fêmur, nas porções das extremidades, ele tem essas trabéculas. Por que eu falo isso? Porque são as áreas onde mais você vai ver fratura, tá certo? E quando que isso vai acontecer? Bom, a formação do osso, né, essa densidade do osso, ela se faz durante um período da vida, né? Ela vai atingir o seu pico máximo entre 18 e 30 anos de idade, tá? Tanto em homens como em mulheres. Depois, falando especificamente no caso das mulheres, né, na ginecologia, você começa a ter uma queda, que a gente chama de estado involucional, tá? E esses ossos já não têm mais a mesma quantidade, a mesma densidade que ele tinha, ok? E a resistência. E a mesma resistência. Então, com isso, você vai estar sujeito a fraturas. Pois bem, nós pensamos, onde que nós vamos ter a maior incidência de fraturas, né? Foi uma pergunta até que você havia me feito antes, né? Bom, nós temos essas fraturas mais frequentes em mulheres, em pessoas acima dos 50 anos, porque esse pico de massa óssea já ocorreu ali por volta dos 30 anos. No caminhar da idade, você já não tem mais aquela densidade, ele vai perdendo um pouco essa densidade, né? Porque o efeito da reabsorção do osso é maior que o efeito da produção, tá? Por uma série de fatores que a gente vai falar. Então você vai perdendo essa densidade, né? A gente chama de densidade mineral óssea. Ele vai ficando cada vez mais frágil, favorecendo essas fraturas. A idade e o sexo são os mais predominantes. Você tem também outros fatores, como raça, por exemplo, questionamento se a raça branca teria uma maior fragilidade em relação à raça negra, os orientais. Isso daí não tem algo bem definido. Por quê? O que se sabe, os orientais têm uma proteção maior. Não é que os orientais têm uma proteção maior. Os orientais, na sua formação óssea, eles têm uma melhor, vamos dizer assim, eles têm uma formação melhor do que outras raças, pela própria qualidade de nutrição que eles têm, que é diferente da nossa. São hábitos, né? Hábitos de acordo com cada cultura. Então eles têm uma formação melhor. Quando chega na fase da reabsorção, logicamente que é um osso mais consistente. Por mais que ele perca, ele vai perder menos do que em outras raças. Mas ainda assim, há dados na literatura que favoreçam a osteoporose na raça branca, em relação à raça negra e à raça oriental, tá? Bom, o que nós podemos dizer também é que a osteoporose ela pode ser classificada de duas maneiras. Uma, a osteoporose primária, que seria em jovens, por exemplo, que a gente não sabe a origem, chama de idiopática, tá certo?
E também a involucional, que é como eu falei, a pessoa mais idosa, numa idade, né, mais avançada, por uma série de fatores, ela tem uma predisposição maior a ter fraturas e, consequentemente, são decorrentes dessa osteoporose. E nós temos as causas secundárias, que seriam inúmeras, né? Desde problemas de absorção, por exemplo, pessoas que têm problemas gástricos, têm dificuldade de absorver o cálcio, têm mais facilidade de ter problemas de osteoporose? Sim, né? Pessoas que operaram, hoje em dia a cirurgia bariátrica é muito comum, né? Então tem mais dificuldade também de absorver. Por quê? Veja, o material, o osso, ele é formado de cálcio, auxiliado pela vitamina D, ok? Então ele depende tanto de uma fonte interna como uma fonte externa. O cálcio é absorvido pela alimentação e a vitamina D que é produzido pela exposição da luz solar, etc, ok? Bom, se você tem algum comprometimento nesse passo, como a absorção do cálcio, em cirurgias e doenças do trato digestivo, logicamente, consequentemente, você pode ter isso, certo? Outro fator que pode levar à osteoporose, exemplo, pessoas que têm artrite reumatoide, lúpus e tomam muito corticoide, enfim. Corticoide é um hormônio, certo? Que leva a uma alteração do metabolismo ósseo, com isso você favorece a osteoporose. Tem uma série de mecanismos bioquímicos, acho que não é o momento aqui para expor isso, é bastante complexo, mas entendendo que pessoas que usam essas medicações têm uma predisposição maior, ok? Hábitos de vida, fumar, beber, também. Refrigerante, você havia falado para mim. Tinha te perguntado. Exatamente, quer dizer, aí nós entramos nos fatores que inibem a absorção do cálcio ou favorecem a excreção do cálcio. Então vamos pensar no seguinte, fosfato, o que o refrigerante tem muito? Fosfato e sal, né, que são conservantes. O fosfato, ele faz com que a excreção do cálcio seja maior. O sal, a mesma coisa. Isso você depleta cálcio pelos rins. O que acontece? Você não retém, logo, seu osso ele perde a sua consistência, ele fica frágil, né? Tem uma outra substância que, se eu não me engano, ela chama ácido oxálico, algo do gênero. Onde tem isso? Chocolate. Mas quem come muito chocolate pode ter osteoporose? Depende de quanto chocolate você come, né? É mesmo? Chocolate pode dar também. Ele tem essa substância. Não só o chocolate, outros alimentos têm também. Agora, doutor Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa. Quais os sintomas? A gente falou muito em fratura, né? Mais possibilidade de fraturar determinadas partes ósseas, né? Com mais facilidade e tal. Mas, independente da fratura, existe algum outro sintoma, algum outro tipo de diagnóstico que pode ser dado para a pessoa tal que vai identificar que ela também tem osteoporose? A osteoporose, ela tem esse pequeno detalhe, né? Ela é uma doença assintomática, ou seja, ela não dá sintomas, é uma doença silenciosa. E como uma doença silenciosa, quando ela dá sintoma, é porque, em geral, já houve a fratura. E existe muito esse mito, foi legal você ter perguntado isso, porque existe muito mito, né, na população de que, eu tô com dor no meu osso, logo eu tô com osteoporose. É errado? Não, não é errado você pensar assim. Mas em linhas gerais, ele não está apenas com a osteoporose, ele já está com o efeito deletério da osteoporose, que é a fratura. E quem a gente vai ver isso? Um idoso. Com seus 60 e poucos anos, uma idosa, vamos pensar na mulher. Uma idosa, 60 e poucos anos, que sofreu uma pequena batida no móvel, começa a ter dor, para nós, no máximo uma contusão. Para um idoso, aquela dor pode significar uma fratura, porque dependendo da condição de vida que ela teve, ela tem uma fragilidade óssea. Essa fragilidade, com pequenos movimentos, pequenas batidas, ele pode ter uma fratura. Então, quando tem dor, eu poderia estar dizendo o seguinte, que não é só osteoporose, ela já tem a consequência, né? A osteoporose, ela trabalha com o risco, a fratura já é o efeito final dela. A gente vai fazer um rápido intervalo para o comercial, daqui a pouquinho a gente volta aqui para continuar esse bate-papo com o Dr. Sérgio Oliveira sobre osteoporose. Não saia daí, rapidinho. Oi! Vamos combinar
nossa viagem? Claro que vamos. Dá só um minuto que a gente já vê isso. Nova linha Nativa Spa Terapia dos Óleos Indianos. A força e a beleza da Índia nos seus cabelos. E se a gente fosse pra Índia? Nativa Spa de O Boticário. Descubra novos sentidos. O ensino médio do Colégio Ser tem por principal objetivo levar os nossos estudantes a estar nas melhores universidades do país. O principal diferencial do Colégio Ser, acredito que seja a proximidade que os alunos têm dos seus professores. Estar com eles no intervalo de uma aula, no finalzinho da aula, nos corredores, faz parte do nosso cotidiano, e não somente nos plantões de dúvidas e nos laboratórios de redação. Estamos de volta com Equilíbrio. Hoje a gente está falando sobre osteoporose. Aqui no estúdio está o ginecologista Sérgio Oliveira. A gente estava falando aqui sobre as causas, né? Enfim, quem tem mais tendência. Agora eu vou relatar um caso pessoal. Eu tive uma fratura por estresse e tive que ficar, acho que foi na tíbia direita, eu tive que ficar algum tempo engessada. E o médico até me alertou que o gesso também, se você fica muito tempo engessada, você pode começar a ter um princípio de osteoporose. É fato isso? Pode. A osteoporose ela pode ter como causa, aí já entraria nas causas secundárias, né, de osteoporose, a imobilização prolongada. Porque veja, a composição do osso ela é feita por duas vertentes, né? A nutrição e outro, o peso que você tem sobre esse osso. Por que a atividade física ela é boa? Porque a atividade física ela estimula a matriz do osso a formar mais osso. É como se eu falasse para você o seguinte: se você ficar apertando o seu dedo o tempo todo, é como se você estimulasse o seu organismo a produzir minerais, enfim, né, para dar a compactação no osso. Vamos pensar, em grosso modo... A gente falando de atividade física de impacto, né? Não necessariamente. Você pode pensar assim, que o caminhar, que é pela OMS um dos melhores exercícios para evitar a osteoporose, é o caminhar, simples, né? Que não é de alto impacto. Ele já favorece a produção de matriz óssea. A própria hidroginástica também faz isso. Na verdade, o movimento em si, com um certo esforço, ele já faz com que o osso seja constantemente produzido. Ele dá que a gente chama de feedback. É um feedback positivo, para que o organismo sempre produza mais matriz óssea, mais minerais ali, e que aquilo ali fique sempre compacto, não perca essa consistência que o osso tem. Vamos dizer, a grosso modo seria isso. Agora, como forma de prevenção, a atividade física, o exercício moderado, ele é uma das indicações. Existem outras indicações para prevenção também, doutor Sérgio? Existem. Na verdade, as atividades físicas são diversas, mas as mais recomendadas são: a que não leva em consideração a gravidade é a hidroginástica. A que leva em consideração a gravidade, a melhor delas é a caminhada. Quanto? 30 minutos, 3 vezes ao dia. Existem outras atividades? Existem inúmeras atividades, mas se nós formos pensar que a nossa população-alvo é a população que está envelhecendo ou que está atingindo a sua senilidade, essa população você não pode, muitas vezes, promover exercícios de alto impacto. Até porque essa pessoa não tem só esse problema, ela pode ter problemas cardíacos, etc. Mas né? 30 minutos 3 vezes ao dia? 3 vezes por semana. Ah, tá. 3 vezes por semana, 30 minutos. 3 Isso é vezes por recomendado, semana. ou seja, uma caminhada, 30 minutos, 3 vezes por semana, mesmo uma pessoa com uma idade um pouquinho mais avançada, ela pode tranquilamente fazer. Uma caminhada leve, não exige nada, simplesmente o caminhar e daqui até o supermercado, evitar o carro, né? E a nutrição, quer dizer, a nossa nutrição ela tem que estar, primeiro, com o cálcio e a vitamina D inseridos. Quanto de cada um? O cálcio você vai depender muito da idade da pessoa, se faz reposição hormonal ou não. Vitamina D é recomendado 800 unidades internacionais por dia. Isso pode facilmente ser adquirido em produtos que você pode manipular ou não, tá certo? E evitar os alimentos, como eu havia dito, que inibem a absorção do cálcio ou que
excretam o cálcio com mais facilidade. Como refrigerante. Como refrigerante, o café também facilita a excreção de cálcio. Então, tomar muito café? Quanto que é recomendado de café? 2 a 3 xícaras por dia. Isso seria o ideal. Mais do que isso, você tem um favorecimento à osteoporose? Tem um favorecimento à osteoporose, mas não indica que quem toma muito café vai ter osteoporose. Tudo tem o seu limite. Dr. Sérgio, muito obrigada por sua participação. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao fim, mas aqui, convite aberto para voltar e a gente até discutir outros temas. Né? Então... Exatamente. Obrigado, Dr. Sérgio. Obrigado. Agora vamos para o quadro Você em Ação. Fica aí, vamos acompanhar a galera do Psicozone. Fala galera do Sorocaba, aqui é o Psico, para avisar que nos dias 8 e 9 de abril vou invadir a cidade mais uma vez para mais um workshop. O workshop vai ser na Usinarte, o horário ainda está a ser definido, mas assim que eu tiver definido o horário com o Gabriel e com a Bia, eu passo em todas as redes sociais e aviso também a Fernanda para avisar no programa, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá, hein? 8 e 9 de abril, tô chegando. É isso aí, o Alfredo, do Psicozone, deve vir para Sorocaba logo mais para um workshop. Vamos ver aí quem vai ter coragem de se arriscar nessas acrobacias dele. Bem radical o Psicozone, viu? Gente, olha, você pode participar aqui com a gente, mandando a sua mensagem no nosso e-mail, contato@equilibriotv.com. Na próxima semana, nós temos mais um programa inédito, toda terça-feira, às 10h30 da noite, aqui pela ITV, canal 24 da NET, e em horários alternativos também você acompanha as reapresentações do Equilíbrio. Mas toda terça-feira tem um programa inédito aguardando por você, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso aí, uma ótima semana, um beijo grande, até mais. Tchau, tchau. Você assistiu Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Nativa Spa. Descubra novos sentidos. Colégio Ser. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro Spa Médico. É bem melhor você fazer uma medicina preventiva do que uma medicina curativa, né? É bom em todos os sentidos. Dando sequência ao Equilíbrio, o nosso personagem desta semana é o Tony Mukinika. Ele é diretor da Proesp e fala sobre a sua meta de profissionalização do esporte, de eventos esportivos na nossa região. Então fica aí, vamos acompanhar Tony Mukinika. Eu sou de Piedade, estou em Sorocaba já há uns 8 anos e tenho toda uma tradição esportiva. Participei já de vários Ironmans, conheço muito bem provas no Brasil e no exterior. E aqui em Sorocaba eu vi que havia uma possibilidade de a gente fazer um trabalho mais profissional e também tirar aqueles pequenos detalhes de provas que são esquecidos, a gente começar a trabalhar de uma maneira mais correta. Chama Proesp, Profissionais de Eventos Esportivos, exatamente para dar E ainda no Você em Ação, temos aí a galera do Psicozone com vários vídeos. Fica aí que o Equilíbrio está só começando.
No ponto de equilíbrio desta semana, o médico Gaetano Panacciulli Júnior fala sobre o uso da homeopatia dentro da especialidade da pediatria. Acompanhe. Eu uso já a homeopatia há muitos anos e estou me realizando cada vez mais com isso. Eu sou pediatra e na pediatria eu uso a homeopatia. Então, o que a criança vai apresentando, o quadro de repetição, para daí a gente trabalhar em cima da prevenção disso. A homeopatia trabalha através da semelhança, né? Então, quando eu vou prescrever algum medicamento, eu tenho que ver quais são os sintomas e os remédios da homeopatia que iriam provocar esses sintomas, porque você está trabalhando na imunidade, você está tendo uma reação do organismo. Quando você faz uma vacina, é um vírus atenuado, que exige uma resposta do seu organismo. A homeopatia vai trabalhar nisso. Ela vai dar o quê? Um equilíbrio energético para o seu organismo, entendeu? E você tendo bem equilibrado, você tem outra imunidade, você tem outro bem-estar, ajuda muito no desenvolvimento da criança, ela dorme melhor, ela respira melhor, né? Quer dizer, só tem benefícios. Eu acho que o importante é conscientizar as pessoas disso, né? Para sempre procurar mais uma alternativa, que eu acho que hoje é muito importante você fazer uma medicina preventiva. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Nativa Spa. Descubra novos sentidos. Colégio Ser. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. O programa desta semana fala sobre osteoporose. Aqui no estúdio a gente recebe o ginecologista Sérgio Oliveira para falar mais sobre esse assunto. No Ponto de Equilíbrio, o nosso papo é com o pediatra Gaetano Panacciulli Júnior. Ele nos fala sobre a utilização da homeopatia dentro da pediatria. Também batemos um papo com o diretor da Proesp, o Mukinika. Ele explicou um pouco para a gente aí sobre a realização, a produção de eventos esportivos na nossa região. Então eu não deixo de usar quando necessário os antibióticos, os anti-inflamatórios, né? Procuro sempre usar o mais leve possível, mas quando tem que usar, eu uso para agir muito no quadro agudo. Uma vez você tendo uma melhora do quadro agudo, daí eu trabalho muito no preventivo. É aí que eu entro com a homeopatia, porque é um tratamento que sempre o preventivo você vai um tratamento um pouquinho mais longo e tem muitas vantagens. A primeira delas é um tratamento totalmente natural. E no dia de hoje é um tratamento de um custo bastante acessível, né? Então qualquer classe social hoje pode fazer um tratamento com a homeopatia. Com criança, no meu modo de pensar, as mães sempre querem uma resposta para ontem, não para hoje, nem para amanhã, né? Então você tem uma resposta mais rápida, lógico, cada caso é um caso, cada quadro é um quadro. Mas normalmente você tem uma resposta mais rápida quando você usa a alopatia, né? Daí eu vou verificando